flagrei meu noivo ficando com a namorada do meu melhor amigo horas antes do nosso casamento. Quando confrontei, ele deu um sorrisinho irônico e disse: relaxa. Foi só físico. Você está exagerando como sempre. Pare de ser tão dramática e insegura. Então, ensinei aos dois quais são as consequências reais de humilhar a pessoa errada. Encontrei meu noivo com as calças abaixadas na biblioteca dos pais dele, agarrado à namorada do meu melhor amigo, exatamente 14 horas antes do nosso casamento. Estou esperando, começou Ethan, descendo apressadamente da escrivaninha antiga. Não é o que parece, acrescentou Vanessa, puxando o vestido para baixo. Fiquei parada ali, com a mão ainda na maçaneta, meu cérebro catalogando a cena como se catalogasse um caso de trauma na sala de cirurgia, roupas desarrumadas, batom borrado, o cheiro do perfume dela impregnando o ar. Atrás de mim, ouvi Jordan inspirar profundamente. Ele tinha me seguido escada acima, procurando por eles também. Por exatos 3 segundos, ninguém se mexeu. Então Ethan disse as palavras que definiriam tudo o que viria depois: relaxa. Foi só físico. Você está exagerando como sempre. Pare de ser tão dramática e insegura. Só físico, como se isso resolvesse tudo. Eu sou a doutora Maya Hartwell. Esta é a história de como flagrei meu noivo se envolvendo com a namorada da minha melhor amiga horas antes do nosso casamento e o que fiz a respeito. Mas para entender como cheguei àquela porta da biblioteca, como acabei parada ali, vendo todo o meu futuro se desintegrar em tempo real, você precisa entender quem eu era antes daquele momento. Você precisa entender a vida que construí com base na precisão e no controle. Aos 31 anos, eu era o cirurgião ortopédico traumatologista mais jovem da história centenária do Metropolitan General. Não foi sorte. Foram semanas de 70 horas, dormindo em quartos de plantão mais noites do que na minha própria cama, e uma capacidade de compartimentalizar emoções que minha mentora, doutora Patricia Tim, certa vez chamou de distanciamento cirúrgico quase sobrenatural. Eu encarei como um elogio. Meu mundo girava em torno de absolutos, incisões precisas, mãos firmes, vidas salvas na sala de cirurgia, onde o caos não tinha lugar. Eu reconstruía colunas fraturadas, reconstruía pelvis esmagadas por acidentes de trânsito, devolvia às pessoas a capacidade de andar. Cada cirurgia era um quebra-cabeça com uma solução. Cada osso quebrado tinha um protocolo de reparo. Cada crise tinha uma resposta passo a passo que eu havia memorizado e aperfeiçoado. Controle era tudo. Controle era sobrevivência. 3 dias antes de encontrar Ethan e Vanessa naquela biblioteca, eu havia passado 11 horas reconstruindo a pelvis de uma vítima de acidente de moto, 14 pinos cirúrgicos para vértebras fraturadas. Lesões arteriais que deveriam tê-lo matado 2 vezes. Minhas mãos não tremeram. Nenhuma vez. Nem quando o sangue espirrou no meu visor às 3h47 da manhã. Nem quando ele teve uma parada cardiorrespiratória na mesa de cirurgia e tivemos que reanimá-lo com um choque. Nem quando meu supervisor perguntou se eu precisava de uma pausa depois da 8ª hora e eu disse que não. Eu não precisava de pausas. Eu precisava de controle. Era isso que me tornava excepcional no meu trabalho. Era isso que me rendia ao respeito de colegas com o dobro da minha idade. Era isso que fazia os pacientes confiarem suas vidas a mim. E era isso que me tornava completamente cega para as fraturas que se formavam na minha própria vida. Conheci Ethan Calavai há 4 anos em uma conferência de tecnologia médica em Chicago. Eu estava lá para participar de um painel sobre técnicas inovadoras de fusão espinhal. Ele estava lá representando a Calavai Pharmaceuticals, o império de distribuição farmacêutica de sua família, que está na 3ª geração. Representar a empresa significava, basicamente, comparecer a eventos com seu sobrenome estampado no prédio e estar impecável em ternos caros. Estávamos assistindo a uma palestra tediosa sobre robótica cirúrgica quando ele se inclinou e sussurrou: "Você parece preferir estar em qualquer outro lugar, menos aqui." Eu sorri, apesar de mim mesma. É tão óbvio assim? Só para quem pensa exatamente da mesma forma. Algo na maneira como ele disse isso, conspiratório, divertido, genuíno, me fez rir de verdade. Pela primeira vez em meses, eu ri de verdade. Ethan tinha aquele charme natural de quem nunca se preocupou com dinheiro, nunca se estressou com a segurança no emprego, nunca passou noites em claro se perguntando se era bom o suficiente. Tudo na vida dele tinha sido fácil, dado de bandeja, esperado.
Achei que isso seria um problema, que éramos muito diferentes. Mas Ethan parecia fascinado pelo meu trabalho. Ele perguntava sobre minhas cirurgias com genuíno interesse, comparecia a eventos beneficentes do hospital e me apresentava como doutora Maya Hartwell, a cirurgiã brilhante, com orgulho na voz. Quando chamadas de emergência interrompiam nossos jantares, ele simplesmente sorria e dizia: "Vá salvar vidas." Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Depois de anos namorando homens que invejavam minha carreira, que reclamavam que eu trabalhava demais, que me queriam menor, mais disponível e menos consumida por algo que eles não entendiam, Ethan foi como oxigênio depois de estar debaixo d'água. Ele nunca reclamou quando cancelei planos por causa de cirurgias de emergência. Nunca me fez sentir culpada por perder eventos da empresa dele. Nunca me pediu para escolher entre ele e minha carreira. Eu achava que isso significava que ele me aceitava por inteiro, inclusive as partes que outras pessoas achavam difíceis. Sua mãe, Catherine, pensava diferente. Conheci-a 6 meses depois de começarmos a namorar, em um jantar formal na propriedade rural deles, daquelas com mais quartos do que moradores, onde os funcionários serviam 5 pratos como se estivessem realizando delicados procedimentos cirúrgicos. Catherine calava e olhou para mim do outro lado da mesa de jantar antiga e disse com uma voz fria como cristal: "Um cirurgião, que trabalhador." As ex-namoradas de Ethan vinham de famílias mais tradicionais. Os Vanderbilts, os Astors, entende? Tradução: "Você não é boa o suficiente para o meu filho." Mais tarde, Ethan deu risada da situação. "Ela vai se soltar quando perceber o quão brilhante você é." Ela nunca se soltou. Mas, 3 anos depois, Ethan me pediu em casamento mesmo assim, com o anel da avó dele, um diamante impecável de 3 quilates que provavelmente custou mais do que a minha dívida da faculdade de medicina. Estávamos na cabana da família dele, no interior do estado, no pier, ao pôr do sol. E quando ele se ajoelhou, eu disse sim sem hesitar. Eu disse sim a um futuro que eu achava que conhecia. O casamento estava marcado para 22 de março. Tínhamos 8 meses para planejar. Tempo suficiente para que tudo se encaixasse perfeitamente. Foi nessa época que meu melhor amigo, Jordan Bishop, começou a namorar Vanessa Crane. Jordan e eu éramos inseparáveis desde as aulas de anatomia na faculdade. Tínhamos criado um laço forte por meio de dissecções de cadáveres e sessões de estudo até altas horas da noite, e compartilhávamos sonhos de carreiras que realmente fizessem a diferença. Ele se tornou um advogado de direitos civis, do tipo que aceitava casos por justiça em vez de dinheiro, que trabalhava 80 horas por semana defendendo pessoas que não podiam pagar por uma representação adequada. Ele entendia o que significava ser consumido por um trabalho que lhe dava um propósito. Quando ele me ligou depois de conhecer Vanessa na inauguração de uma galeria de arte, sua voz tinha aquele entusiasmo bobo que me dizia que ele estava genuinamente apaixonado. "Ela é incrível, Maya. Inteligente, sofisticada, apaixonada por arte." Fiquei feliz por ele. Jordan merecia alguém que o fizesse brilhar assim. Vanessa Crane era deslumbrante de uma forma natural, como algumas mulheres são. Cabelos longos e escuros que sempre pareciam ter sido penteados por um profissional. Roupas vintage de grife que provavelmente custavam mais do que meu aluguel mensal. Um diploma em História da Arte de Yale que ela mencionava em todas as conversas como se fosse parte fundamental de sua identidade. Ela trabalhava como consultora de arte particular, o que, pelo que eu podia perceber, significava que pessoas ricas lhe pagavam quantias obscenas para validar seu gosto por pinturas. Nosso primeiro encontro duplo deveria ter sido um sinal de alerta. Vanessa passou 20 minutos explicando por que a decoração do restaurante era extremamente banal e carecia completamente de uma visão estética coesa. Depois, eu disse ao Jordan, da maneira mais delicada possível: "Ela é um pouco demais." Ele deu aquele sorriso apaixonado. "Ela só é apaixonada. Dê uma chance a ela." E foi o que eu fiz. Nos 8 meses seguintes, nós 4 nos tornamos inseparáveis. Viagens de fim de semana para o interior. Jantares de quinta-feira quando eu não estava de plantão. Inúmeras sessões de planejamento de casamento onde Vanessa se intrometia como minha co-coordenadora não oficial. Ela tinha opinião sobre tudo. Meu vestido era tradicional demais. Você precisa de algo com mais impacto. O local da cerimônia era lindo, mas previsível. Minha decisão de continuar trabalhando até a semana do casamento me deixaria com cara de exausta em todas as fotos.
Eu deveria ter percebido os outros sinais de alerta também. O jeito como Vanessa tocava o braço de Ethan durante as conversas, sua mão permanecendo ali um pouco mais do que o necessário. Como ela se inclinava para perto quando fazia comentários, invadindo um espaço pessoal que deveria permanecer privado. As piadas internas que eles criaram e que, de alguma forma, nos excluíam, a mim e a Jordan, dos nossos próprios encontros. Mas eu estava ocupada, absorvida pela minha agenda cirúrgica, grata pela ajuda com o planejamento do casamento, que eu achava que vinha de uma amizade genuína. 2 semanas antes do casamento, o engavetamento com vários veículos na rodovia tomou conta da minha agenda no centro cirúrgico. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia, chegando em casa à meia-noite e saindo às 5 da manhã, funcionando à base de cafeína e memória muscular. Vanessa sugeriu que ela e Ethan resolvessem juntos as confirmações de última hora com os fornecedores. Você está muito ocupada, insistiu ela, com uma preocupação genuína no rosto. Deixe-nos ajudar. É para isso que servem os amigos. Fiquei tão grata que a abracei. Passei 12 anos me treinando para ignorar o instinto em favor de dados observáveis. Para confiar em protocolos em vez de palpites, para acreditar que a emoção nublava o julgamento e que o controle criava segurança. Esse mesmo treinamento me cegou para o caso extraconjugal que acontecia bem diante dos meus olhos. Enquanto eu estava na sala de cirurgia reconstruindo as colunas vertebrais fraturadas de estranhos, eles estavam ocupados construindo algo completamente diferente. Uma traição que despedaçaria minha vida cuidadosamente controlada de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. O jantar de ensaio deveria ser íntimo. Família e amigos próximos na propriedade Calavai, talvez 50 pessoas no total. Catherine tinha outros planos. 200 convidados, equipe completa de buffet, um quarteto de cordas. O tipo de evento que fazia meus pais parecerem pequenos e desconfortáveis em suas melhores roupas. Provavelmente pensando nas economias para a aposentadoria que liquidaram para contribuir com um espetáculo que não podiam pagar e que nem entendiam. Eu estava procurando por Ethan depois do jantar, querendo roubar um momento de tranquilidade antes do caos do dia seguinte, quando encontrei Jordan no terraço com uma expressão preocupada. Você viu a Vanessa? Perguntou ele. Ela disse que ia ao banheiro há 30 minutos. Algo em sua voz carregava um peso que ia além das palavras. Onde está o Ethan? Perguntou ele baixinho. Meu estômago embrulhou. Nós dois sabíamos. De certa forma, sabíamos há semanas, talvez meses, mas saber e admitir são coisas completamente diferentes. Foi assim que acabamos caminhando juntos pela propriedade Calavai, revistando os cômodos, seguindo um instinto no qual nenhum de nós queria confiar. Foi assim que paramos em frente à porta da biblioteca. Foi assim que ficamos ali, assistindo nossas vidas se despedaçarem em 3 segundos. E foi aí que Ethan disse aquelas palavras: relaxa. Foi só físico. Você está exagerando como sempre. Pare de ser tão dramática e insegura. Só físico. Como se reduzir a traição à biologia a tornasse aceitável. Como se 6 meses de mentiras na minha cara fossem justificados porque não havia componente emocional. Como se o problema fosse eu por tê-los descoberto, em vez de eles serem o problema pelo próprio caso. Naquele instante, parada naquela porta com a respiração ofegante de Jordan atrás de mim e o batom de Vanessa borrado na gola de Ethan, senti meu desapego cirúrgico se ativar completamente. Minhas mãos não tremeram. Minha voz não falhou. Olhei para os dois e fiz a única pergunta que importava: por quanto tempo? Quanto tempo? Perguntei novamente quando nenhum dos dois respondeu. Ethan ainda estava atrapalhado com o cinto, o rosto corado, não de vergonha, mas de algo mais próximo da raiva. Vanessa tinha conseguido ajeitar o vestido, mas o batom estava borrado no queixo e o cabelo parecia ter sido passado pelos dedos, o que, claro, tinha acontecido. Isso importa? Retrucou Ethan, com aquele tom defensivo que eu já havia percebido antes, quando questionei sobre trabalhar até tarde ou precisar de espaço. Você nunca está por perto mesmo. Sempre no hospital, sempre priorizando seus pacientes em vez de mim. Meus pacientes, as pessoas cujas vidas eu salvei, o trabalho ao qual dediquei 12 anos da minha vida para aperfeiçoar. Ele estava usando isso como justificativa. Atrás de mim, a respiração de Jordan estava ofegante e irregular. Vanessa, disse-lhe baixinho, com a voz trêmula. Há quanto tempo você está dormindo com ele?
Os olhos de Vanessa alternavam entre Jordan e Ethan, calculando qual resposta causaria menos danos. Ela sempre fora boa em perceber o clima, em saber exatamente o que dizer para lidar com as situações. Mas desta vez não havia como lidar com isso. Simplesmente aconteceu, começou ela, com a voz assumindo um tom suplicante. Não planejamos. Foi um erro. Há quanto tempo? A voz de Jordan falhou na segunda palavra. Vanessa e Ethan trocaram um olhar. Toda uma conversa se passou entre eles naquele olhar. Algum acordo sobre o que admitir, o que esconder, quanta verdade poderiam revelar sem serem punidos. Aquele olhar me disse tudo o que eu precisava saber antes mesmo de Vanessa abrir a boca. 6 meses, ela sussurrou. O número pairou no ar como fumaça. 6 meses. Metade do tempo que eu passei planejando esse casamento. Metade do tempo que eu passei escolhendo flores, finalizando a disposição das mesas e escrevendo votos para um homem que estava dormindo com alguém que eu chamava de amiga. Eu ri. Não consegui evitar. O som saiu agudo e estridente, ecoando pelos tetos altos da biblioteca. Você acha isso engraçado? O rosto de Ethan passou de corado para roxo. É exatamente disso que estou falando. Você é completamente desequilibrado. Eu sou desequilibrada, repeti lentamente, saboreando as palavras. Acabei de te flagrar transando com a namorada do meu melhor amigo 14 horas antes do nosso casamento. E eu que sou a desequilibrada. Foi só físico. Ele gritava agora, o pânico elevando sua voz. Não significou nada. Você está levando isso muito a sério. Apenas físico, como se isso fosse me confortar. Como se reduzir 6 meses de traição à mera biologia de alguma forma tornasse tudo aceitável. Então, se não significava nada, eu disse, com a voz ainda perfeitamente calma, por que você continuou fazendo isso? 6 meses não são um erro, Ethan. É uma escolha feita repetidamente. Vanessa chorava agora, o rímel escorrendo pelas bochechas em listras pretas. Maia, por favor, você precisa entender. Eu não preciso entender nada. Olhei para ela diretamente pela primeira vez. Você deveria ser minha amiga. Eu sou sua amiga. Amigas não dormem com o noivo da amiga. 50 vezes em 6 meses. O número era um palpite, mas observei seu rosto e soube que tinha chegado perto da verdade. Ou foram mais do que isso? Você perdeu a conta? Ela se encolheu como se eu tivesse lhe dado um tapa. Jordan fez aquele som de novo. Aquele som de animal ferido que me dizia que ele estava se despedaçando por dentro. 50 vezes. Sua voz era quase inaudível. Você transou com ele 50 vezes. Jordan, meu bem, por favor. Vanessa estendeu a mão para ele. Ele recuou como se ela fosse radioativa. Não me toque. Não ouse me tocar. Precisamos conversar sobre isso em particular, tentou Vanessa, com os olhos fixos na porta aberta. Antes que as pessoas descubram. Ah, as pessoas vão descobrir, eu disse, tirando o celular da minha bolsa. Aliás, vamos contar agora mesmo. Nem pense nisso, Ethan se atirou para pegar meu celular. Desviei dele facilmente. Cirurgias de 12 horas me ensinaram a me mover com eficiência, mesmo exausta, e ele cambaleou para frente, batendo na mesa que eles tinham acabado de usar para o encontro. Vanessa tentou agarrá-lo, e ambos caíram emaranhados em um emaranhado de membros. Um abajur antigo se espatifou no chão, quebrando-se. O som foi catastrófico na casa silenciosa. Por um instante, tudo congelou. Então eu ouvi passos no corredor. Vários passos. Pessoas correndo em direção ao barulho. Ethan levantou-se num pulo, os olhos arregalados de pânico genuíno. Mamãe vai. Ele não terminou a frase porque Catherine Calava apareceu na porta, com seu sorriso social ensaiado já estampado no rosto. O que será que aconteceu? Ela parou no meio da frase. Seus olhos percorreram a cena com a precisão de alguém treinada para avaliar situações com rapidez e rigor. Eu parada calma perto da porta. Jordan pálida e tremendo ao meu lado. Ethan e Vanessa no chão, cercados por cacos de vidro. Os móveis revirados. A maquiagem borrada de Vanessa.
As roupas desarrumadas de Ethan. O sorriso sumiu do rosto de Catherine. É melhor alguém explicar isso imediatamente, disse ela, baixando a voz para aquele tom perigosamente calmo que, de alguma forma, era mais aterrorizante do que gritar. Mais pessoas se aglomeraram no corredor atrás dela. Reconheci o pai do Ethan, vários padrinhos, meus pais abrindo caminho pela multidão com semblantes confusos e preocupados. Madrinhas em seus vestidos de coquetel, a cerimonialista com sua prancheta sempre presente. Convidados aleatórios atraídos pelo barulho do acidente. Todos os olhares voltados para nós. Ethan se levantou num pulo, o pânico substituindo qualquer arrogância que tivesse sentido momentos antes. Mãe, não é? Maia está tendo algum tipo de surto. Ela nos atacou. Eu não toquei em nenhum de vocês, eu disse calmamente, erguendo as mãos para mostrar à multidão, embora eu esteja tentada a começar. Então por que estamos no chão? Vanessa perguntou, também de pé, tentando ajeitar o cabelo com as mãos trêmulas. Porque a coordenação de vocês é tão ruim quanto o julgamento, respondi. Vocês tropeçaram uma na outra tentando me impedir de fazer uma ligação. Que ligação? Os olhos de Catherine estavam atentos, não deixando escapar nada. Eu sorri. A sensação no meu rosto era estranha, fria e dura, nada parecida com os sorrisos que eu tinha ensaiado para as fotos do casamento. Aquele em que eu ligo para minha madrinha e digo para ela cancelar o casamento, eu disse claramente, em voz alta o suficiente para que todos no corredor ouvissem, porque o noivo está dormindo com uma das madrinhas há 6 meses. O corredor explodiu. Suspiros, murmúrios de choque. Alguém disse, meu Deus, alto o suficiente para ecoar. Vi telas de celulares acendendo enquanto as pessoas começavam a gravar, mandar mensagens, ligar para outras que não estavam lá para testemunhar aquilo em primeira mão. Isso não é verdade. A voz de Ethan ficou aguda e em pânico. Ela está mentindo. Ela é ciumenta e controladora e está inventando coisas porque não consegue lidar com... Se eu estiver mentindo, interrompi, minha voz cortando seu discurso desconexo, porque o batom da Vanessa está borrado na sua gola. Todas as cabeças no corredor se viraram para olhar para a gola de Ethan. A evidência era inegável, batom vermelho, exatamente o mesmo tom que Vanessa sempre usava, borrado no tecido branco. E porque há arranhões no seu pescoço, continuei, catalogando as evidências como se estivesse preenchendo um prontuário médico. Mais suspiros, mais celulares erguidos para registrar o momento. E por que este quarto inteiro cheira ao perfume dela? Os olhos de Catherine se estreitaram perigosamente. Ela olhou para o filho, olhou para ele de verdade, e eu vi o instante em que ela assimilou tudo o que eu havia apontado. Sua expressão se transformou de uma elegância social refinada em algo explosivo. Ethan James Callaway. Ela usou o nome completo dele como uma arma. Isso é verdade? A multidão ficou completamente em silêncio. Todos aguardando. Celulares gravando. Aquele momento se cristalizando em algo que seria reprisado, discutido e dissecado por meses, talvez anos. A boca de Ethan abria e fechava. Nenhum som saía. Sua determinação estava se desfazendo. Eu podia ver tudo acontecendo em tempo real, o pânico tomando conta, a constatação de que não conseguiria se safar mentindo, que muitas pessoas tinham visto provas demais. Aconteceu, disse-lhe finalmente, com a voz fraca. Ela me deu em cima. O corredor explodiu em alvoroço novamente. Vanessa se virou para ele tão rápido que seu calcanhar prendeu no tapete persa. Eu dei em cima de você? Sua voz era estridente, o rosto borrado de rímel contorcido de raiva e incredulidade. Você me assediou. Vanessa, não faça isso. Ethan tentou segurar seu braço. Ela o puxou bruscamente. Não me toque. Você disse que Mai era fria. Você disse que ela se importava mais com a carreira do que com você. Você disse que o casamento foi um erro, mas que não podia desistir por causa da sua família. Cada palavra me atingiu como um golpe físico. Meus pais estavam no corredor agora. Vi a mão da minha mãe voar até a boca. O rosto do meu pai ficou perigosamente vermelho. Não é isso, eu nunca disse isso. Ethan gaguejava, olhando entre a mãe e a crescente multidão de testemunhas. Você disse isso semana passada.
Vanessa chorava copiosamente agora, sua compostura cuidadosamente arquitetada completamente destruída. No seu apartamento depois que nós... Ela parou, percebendo no meio da frase o que estava admitindo. Jordan fez aquele som de novo. Semana passada? Você estava no apartamento dele semana passada. Eu tinha estado em Boston na semana passada em uma conferência médica apresentando uma pesquisa sobre fusão espinhal. Liguei para o Ethan todas as noites do meu quarto de hotel e ele disse que sentia minha falta, que estava entediado em casa, que mal podia esperar pelo casamento. Ele tinha estado com ela. A reconstrução da linha do tempo estava acontecendo automaticamente na minha cabeça, da mesma forma que acontecia quando eu tentava entender como um acidente havia ocorrido com base nos padrões das lesões. Quantas vezes? A voz de Jordan falhou ao fazer a pergunta. Quantas vezes no total? A boca de Vanessa abriu e fechou. Nenhuma palavra saiu. Quantas? Jordan perguntou novamente, mais alto desta vez. Não sei, ela sussurrou. Talvez 40, 50. Perdi a conta. A multidão soltou um suspiro coletivo, mais alto desta vez. Alguém lá atrás estava definitivamente filmando. Eu conseguia ver o brilho característico da tela de um celular apontado diretamente para nós. 50 vezes em 6 meses. Mantive a voz calma, fria, deixando os números falarem por si. São 2 vezes por semana. Não é algo passageiro. É um relacionamento. A palavra pairava no ar. Relacionamento. Reformulando tudo que Ethan havia chamado de apenas físico para algo deliberado, contínuo, escolhido repetidamente ao longo de 6 meses. Ethan tentou se retratar imediatamente. Não foi assim, gaguejou, olhando para a mãe com medo genuíno nos olhos. Ela está exagerando. Estou exagerando? Vanessa se virou para ele tão rápido. Eu realmente vi o momento em que seu instinto de sobrevivência se manifestou. A decisão de jogá-lo aos leões antes que ele pudesse fazer o mesmo com ela. Você me disse que me amava. Silêncio absoluto. Aquele tipo de silêncio em que se podia ouvir a respiração ofegante das pessoas. O farfalhar de tecidos caros enquanto 200 convidados se inclinavam para frente para ouvir melhor. O rosto de Catherine empalideceu completamente. Você disse o que para ela? Eu não disse. Não é isso. Ela está distorcendo minhas palavras. Ethan estava em pânico, sua vida cuidadosamente construída desmoronando em tempo real. Você disse que ia cancelar o casamento. Vanessa estava totalmente convencida de sua confissão agora. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, o rímel deixando rastros pretos. Você disse que ficaríamos juntos. Você disse que Maya não te entendia, que ela era casada com o trabalho, que você se sentia sozinho mesmo quando estava com ela. Cada palavra me atingia como um bisturi cortando tecido. Eu deveria ter sentido alguma coisa. Dor, talvez traição, raiva. Em vez disso, senti aquele mesmo distanciamento cirúrgico me envolvendo como um casaco familiar. Meu cérebro catalogava tudo clinicamente, a multidão crescente, os celulares gravando, o rosto do pai de Ethan ficando perigosamente vermelho. Como minha mãe apertava o braço do meu pai com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Quando? Perguntei baixinho, interrompendo o soluço de Vanessa. Quando ele disse que te amava? Vanessa olhou para mim, depois para Jordan, e então de volta para Ethan, como se esperasse que ele interviesse e impedisse aquilo. Ele não fez nada. Ficou ali parado, com a boca abrindo e fechando como um peixe se afogando no ar. 2 meses atrás, Vanessa finalmente sussurrou, logo depois de passarmos o fim de semana na cabana da família dele. A cabana. Essa informação me impactou de forma diferente de tudo mais. Era naquela cabana que Ethan e eu tínhamos comemorado nosso primeiro aniversário, onde ele me pediu em casamento no pier ao pôr do sol, onde conversávamos sobre levar nossos futuros filhos um dia. 2 meses atrás, repeti lentamente, minha mente calculando automaticamente. Eu estava em Boston, 2 meses atrás, em uma conferência médica, apresentando pesquisas sobre técnicas de fusão espinhal, ligando para Ethan todas as noites do meu quarto de hotel, exausta, mas animada para compartilhar o que estava aprendendo. E ele disse que sentia minha falta. Disse que estava entediado em casa, que mal podia esperar para eu voltar.
Ele estava na cabana com ela. Você me disse que ficaria em casa naquele fim de semana, eu disse, minha voz ainda estranhamente calma. Você disse que tinha trabalho atrasado. O rosto de Ethan passou de vermelho para um verde pálido. Mãe, eu posso explicar. Não se preocupe. Virei-me para Catherine. Quantas pessoas sabem sobre a cabana? Quem mais tem as chaves? Catherine entendeu imediatamente o que eu estava perguntando. Se haveria provas, testemunhas, qualquer coisa que corroborasse o que Vanessa estava alegando. Só a família, disse ela baixinho, sem nunca desviar os olhos do rosto do filho. E você e eu? Acrescentou Vanessa, com a voz fraca. A implicação pairava no ar. Ethan havia lhe dado a chave do refúgio particular de sua família. O lugar que deveria ser sagrado para nós, para o nosso relacionamento, para o nosso futuro. Jordan fez um som como se estivesse engasgando. Um fim de semana? Sua voz tremia. Você me disse que ia visitar sua irmã em Portland naquele fim de semana. Você me mandou fotos do apartamento dela, da cidade. Fotos de banco de imagens, eu disse, as peças se encaixando com uma clareza assustadora, da internet. Fácil de encontrar se você souber o que procurar. O silêncio de Vanessa confirmou. Quantas vezes? Jordan perguntou novamente, sua voz agora embargada. Quantas vezes você transou com ele? Me diga um número, Jordan, por favor. Quantas vezes? Os ombros de Vanessa caíram em sinal de derrota. Não sei ao certo, talvez 40 vezes, 50. Perdi a conta. O corredor explodiu novamente, mais alto desta vez. A avó de alguém chegou a dar um suspiro tão alto que o eco reverberou pelo teto alto. Vi uma das damas de honra, Jéssica, acho que era esse o nome dela, cobrir a boca com as duas mãos. Meu pai deu um passo à frente. 50 vezes. Sua voz carregava uma raiva contida que, de alguma forma, era mais aterradora do que gritar. Meu pai era professor do ensino médio, um cavalheiro que raramente levantava a voz, que havia passado 30 anos ensinando adolescentes com infinita paciência. Ele parecia pronto para cometer violência. Senhor Hartwell, começou Ethan. Não faça isso. A voz do meu pai era cortante como uma lâmina. Não ouse falar comigo. Minha esposa e eu liquidamos nosso fundo de aposentadoria para este casamento. Nos endividamos. Endividamos de verdade. Daquelas que tiram o sono, fazendo você se perguntar como vai pagar a hipoteca. Eu não sabia disso. Eles nunca me disseram exatamente quanto tinham contribuído. Apenas que queriam ajudar, que estavam orgulhosos, que queriam que meu dia fosse perfeito. Minha mãe chorava em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pai, comecei. Fizemos isso porque achamos que você tinha encontrado alguém digno de você, continuou ele, ainda olhando para Ethan. Alguém que viu o quão extraordinária você é, alguém que valorizou os sacrifícios que você faz todos os dias para salvar vidas. Catherine deu um passo à frente, sua máscara social completamente desfeita, substituída por algo frio e furioso. Ethan, me diga agora mesmo, o que a doutora Hartwell disse é verdade? Você está tendo um caso com essa mulher há 6 meses? Ela gesticulou na direção de Vanessa sem olhar para ela. Não foi um caso, Ethan tentou dizer fracamente. Foi só o quê? A voz de Catherine era cortante. Só físico. Só um erro. Só 50 encontros em 6 meses enquanto sua noiva trabalhava 70 horas por semana salvando vidas. A multidão era enorme agora. Eu conseguia ver pessoas lá de baixo esticando o pescoço para ver o que estava acontecendo. Celulares em punho, gravando tudo. A cerimonialista parecia que ia desmaiar. O quarteto de cordas tinha parado de tocar no salão de baile lá embaixo. Até eles tinham ouvido a confusão. Responda à sua mãe, disse o pai de Ethan em voz baixa. Ele havia permanecido em silêncio até então, mas sua voz carregava absoluta autoridade. Você teve um caso? Ethan olhou ao redor desesperadamente, procurando uma saída que não existia. Em todas as direções, via rostos que variavam de choque a nojo, passando por pena. Sua imagem cuidadosamente construída estava se desfazendo em tempo real, e não havia nada que ele pudesse fazer para impedir.
Sim, ele finalmente sussurrou. Mais alto, exigiu o pai. Sim. A voz de Ethan falhou. Sim, eu tive um caso. Você está feliz agora? Todos estão satisfeitos? Felizes? Jordan riu, e a risada soou quebrada. Minha namorada, para quem eu planejava pedir em casamento no mês que vem, está dormindo com o noivo do meu melhor amigo há 6 meses. Então, não, eu não estou particularmente feliz. Aquilo foi novidade para mim. Jordan estava planejando pedir Vanessa em casamento. Vi sua mão inconscientemente ir para o bolso do paletó, onde eu apostaria que havia uma caixinha de anel escondida. Vanessa também viu. Seu rosto se contorceu. Jordan, não. Não faça isso. Ele tirou a mão do bolso como se estivesse queimando. Não diga meu nome. Não olhe para mim. Não faça isso. Sua voz falhou completamente. Comprei um anel há 3 meses. Estava esperando o momento certo. Pensei ele não conseguiu terminar. O corredor ficou em silêncio novamente. Todos testemunhavam a dor de Jordan em tempo real. Catherine se virou para mim, pela primeira vez desde que a conheci, 4 anos atrás, vi algo parecido com respeito em seus olhos. Doutora Hartwell, peço desculpas. A senhora merecia muito mais do que isso, do que ele. Ela olhou para o filho com evidente desgosto. O casamento está cancelado imediatamente. Ethan, você entrará em contato pessoalmente com cada convidado e explicará o que fez. Não dê desculpas. Não culpe a doutora Hartwell por suas escolhas. Mãe, eu ainda não terminei. Sua voz era gélida. Vanessa, você não é mais bem-vinda nesta casa, nem em nenhum evento da família Calavai. Vocês duas humilharam esta família na frente de 200 testemunhas, e haverá consequências. Observei o rosto de Ethan passar por uma série de emoções. Choque, raiva, medo e, finalmente, algo que parecia resignação. Desculpe, disse ele, mas estava olhando para a mãe, não para mim. Claro que estava. Virei-me para a multidão de convidados, minha família, a família dele, nossos amigos, colegas que viajaram de todo o país, pessoas que reorganizaram suas vidas para estarem ali naquele que deveria ser o dia mais feliz da minha vida. Peço desculpas pelo transtorno, disse claramente, com a voz firme. Mas não vou me desculpar por me recusar a casar com um homem que pensa que traição é apenas física e que esperar lealdade básica me torna dramática e insegura. Várias pessoas na plateia assentiram com a cabeça. O casamento está cancelado, continuei. Obrigada a todos por terem vindo. Sinto muito que tenham viajado em vão. Vocês não viajaram à toa, disse minha mãe de repente, com a voz embargada pelas lágrimas, mas surpreendentemente forte. Vocês todas viram Maia se impor. Viram ela se recusando a aceitar menos do que merece. Isso não é pouca coisa. Várias mulheres na multidão começaram a aplaudir. Então, mais pessoas se juntaram. Em segundos, metade do corredor estava aplaudindo. Não pelo casamento, mas pelo seu cancelamento. Olhei para Jordan. Você está bem? Ele balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, mas vou ficar bem. Ele se virou para Vanessa uma última vez. Acabou. Não me contate. Não venha ao meu apartamento. Não ligue. Não mande mensagens. Não envie cartas, flores ou pedidos de desculpas. Estou te bloqueando em tudo. E Vanessa. Ele esperou até que ela olhasse para ele. Espero que tenha valido a pena. Então ele se afastou, de cabeça erguida apesar das lágrimas. Todos no corredor deram passagem para que ele pudesse passar. Dei uma última olhada em Ethan, parado ali em seu terno caro, cercado por cacos de vidro e as ruínas de sua reputação. Então saí. Não olhei para trás. Atrás de mim, ouvi a voz de Catherine rompendo o silêncio chocado. Todos para fora. Este evento acabou. Ethan, você e eu precisamos ter uma conversa muito séria. A última coisa que ouvi antes de chegar às escadas foi Vanessa soluçando e Ethan tentando se explicar para a mãe. Continuei andando. Cheguei à escadaria principal antes que minhas pernas começassem a tremer.
Não de emoção, mas da descarga de adrenalina. Meu corpo finalmente assimilando o que tinha acabado de acontecer. A articulação, que havia sido descolada, começava a rachar nas bordas. Agarrei-me ao corrimão, forçando-me a continuar. Um passo, depois outro. Atrás de mim, eu ainda conseguia ouvir vozes vindas do corredor da biblioteca. As ordens ríspidas de Catherine, alguém chorando, o murmúrio baixo de 200 convidados processando o que acabavam de presenciar. Meu celular vibrava na minha bolsa. Provavelmente minha madrinha de honra, provavelmente a cerimonialista, provavelmente todos aqueles que não tinham subido, mas já tinham ficado sabendo por aí. Ignorei tudo. O saguão principal estava vazio quando cheguei. Todos ainda estavam lá em cima ou no salão de baile, atraídos pelo drama como mariposas pela chama. O silêncio parecia estranho depois de todo aquele barulho, todas aquelas vozes, todo aquele caos. Meus pais me encontraram lá, sozinha perto das enormes portas da frente. Minha mãe chegou até mim primeiro, me abraçando tão forte que mal conseguia respirar. Ela cheirava ao seu perfume de sempre e a algo mais, o odor forte do suor causado pelo estresse, que nenhuma fragrância cara conseguiria disfarçar. Amor, ela sussurrou no meu cabelo. Me desculpe. Me desculpe mesmo. Não precisa se desculpar. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Melhor agora do que depois. A mão do meu pai pousou no meu ombro, pesada e quente. Quando olhei para ele, seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Vamos embora agora mesmo. Você não precisa ficar aqui nem mais um segundo. O jantar de ensaio acabou, disse-lhe com firmeza. Catherine sabe se virar sozinha. Vamos levá-la para casa. Lar? Só que lar era o apartamento que eu dividia com o Ethan. O apartamento onde metade do meu armário era ocupado pelas roupas dele. Onde o kit de barbear dele ficava na bancada do banheiro. Onde tínhamos planejado passar nossa última noite antes do casamento amanhã. Amanhã? O casamento que deveria acontecer em menos de 15 horas. Não posso ir lá, eu disse baixinho. Não está noite. Minha mãe recuou para me olhar. Então vamos para um hotel. Nós três. Pediremos serviço de quarto e filmes ruins pagos por visualização, e resolvemos o resto amanhã. Um hotel com meus pais. Na noite anterior ao meu casamento, isso não ia acontecer. O absurdo da situação me atingiu novamente, mas desta vez eu não ri. Apenas assenti. Tudo bem. Estávamos a meio caminho da porta quando ouvi passos atrás de nós. Passos rápidos. Seu rosto estava manchado, os olhos inchados, mas ele havia parado de chorar. Parecia oco por dentro, como se alguém tivesse retirado tudo que era vital dele e deixado apenas a casca. Maia, espere. Parei. Meus pais trocaram um olhar, mas recuaram um pouco, dando-nos espaço. Eu não sabia, disse Jordan, com a voz rouca. Juro por Deus, eu não sabia. Se eu tivesse a mínima ideia, eu sei que não tinha. E eu sabia, sim. O choque de Jordan tinha sido genuíno demais, visceral demais. Você não é responsável pelo que ela fez. Nem você. Ele disse isso com tanta convicção que senti algo se partir no meu peito. O que o Ethan disse lá em cima sobre você estar muito focada na sua carreira, muito intensa, muito indisponível, isso é besteira. Você sabe disso, né? Eu sabia? 6 meses, 50 vezes. São muitas oportunidades para alguém se sentir negligenciado, para sentir que precisava de algo que eu não estava oferecendo. Maia. Jordan se aproximou, baixando a voz. Você é brilhante, determinada e dedicada a salvar vidas. Esses não são defeitos de caráter. São essas as qualidades que a tornam extraordinária. Se Ethan não conseguiu lidar com alguém extraordinária, a culpa é dele, não sua. Minha mãe murmurou um som de concordância atrás de mim. Ela também me enganou, continuou Jordan. Vanessa, toda quinta-feira quando dizia que tinha aula de yoga, toda terça-feira quando alegava estar em reunião com clientes. Toda vez que eu sugeria que fizéssemos algo juntos, ela dizia que estava muito ocupada, muito cansada, que tinha outros planos. Ele riu amargamente. Eu planejava pedi-la em casamento no mês que vem.
Eu tinha o anel no bolso hoje à noite. Ia pedi-la em casamento depois do seu casamento. Aproveitar o clima romântico. Tornar tudo especial. Jordan, eu pensei que ela fosse a pessoa certa. Sua voz falhou na última palavra. Eu realmente pensei ele não conseguiu terminar. Eu o abracei forte. Ele se agarrou a mim como se eu fosse a única coisa que o mantinha de pé, seu corpo tremendo com soluços silenciosos. Ficamos ali por um longo momento, duas pessoas que acabaram de ter seus futuros destruídos pelos mesmos dois covardes. Quando ele finalmente se afastou, seus olhos estavam marejados, mas seu maxilar estava firme. O que você vai fazer agora? Ficar num hotel com meus pais. Amanhã, respirei fundo. Amanhã, vou para casa e empacotar tudo que pertence ao Ethan. Depois, vou trocar as fechaduras. Depois, vou bloquear o número dele. Depois, vou seguir em frente como se ele nunca tivesse existido. Jordan assentiu lentamente. Posso ajudar? Não precisa. Eu quero. Ele disse isso com tanta convicção que eu soube que ele estava falando sério. Preciso fazer alguma coisa. Preciso sentir que tenho algum controle sobre tudo isso. Eu entendi perfeitamente. Certo, eu disse. Amanhã de manhã, às 9 horas, levo café e caixas. Meu pai pigarreou levemente. É melhor irmos antes que mais alguém desça. Ele tinha razão. A última coisa que eu precisava era de mais um confronto, mais uma rodada de explicações, mais um momento parada nesta casa que cheirava a dinheiro antigo e traição recente. Chegamos ao estacionamento antes que meu telefone começasse a tocar sem parar, minha dama de honra, depois uma das minhas madrinhas, depois outra, depois minha prima, depois colegas do hospital que deviam ter ficado sabendo por algum meio secreto impossível que se espalhava mais rápido que a luz. Desliguei completamente o celular. Inteligente, disse meu pai, destrancando o carro. Você não deve explicações a ninguém esta noite. Dirigimos em silêncio até um hotel perto do aeroporto. Um daqueles hotéis genéricos de rede, idênticos em todas as cidades, onde ninguém fazia perguntas e ninguém se importava com quem você era ou porque precisava de um quarto às 23 horas de uma sexta-feira. Minha mãe cuidou do check-in enquanto meu pai e eu ficávamos sentados no saguão, sem conversar, apenas existindo no mesmo espaço. Eu nunca confiei nele, disse meu pai de repente. Olhei para ele, surpresa. Você nunca disse nada. O que eu ia dizer, querida? Tenho um mau pressentimento sobre o rapaz rico que parece perfeito no papel. Você pensaria que eu estava sendo superprotetor, ou preconceituoso, ou apenas um pai que achava que ninguém era bom o suficiente para minha filha. Você é um pai que acha que ninguém é bom o suficiente? Ele sorriu levemente. Provavelmente, mas não foi por isso que eu não confiei no Ethan. Eu não confiei nele porque ele nunca olhou para você do jeito que você merece. O que você quer dizer? Quando você fala sobre suas cirurgias, sobre suas pesquisas, sobre as vidas que você salvou, seu rosto se ilumina. Você fica animada, apaixonada e completamente você mesma. Ele fez uma pausa. Ethan nunca olhou para você como se isso fosse bonito. Ele olhava para você como se fosse algo a ser tolerado, algo que ele aceitava porque o resto era aceitável. A observação me atingiu com uma devastação silenciosa. Meu pai tinha razão. Eu já tinha visto aquele olhar no rosto de Ethan dezenas de vezes. Aquela expressão ligeiramente vidrada quando eu me aprofundava demais na terminologia médica, quando ficava muito animada com uma cirurgia bem-sucedida, quando me envolvia demais com um trabalho que ele não entendia e que, na verdade, não lhe interessava. Eu me convenci de que não importava. Que nem todo mundo precisava ser apaixonado por cirurgia ortopédica de trauma. Que já era suficiente que ele não tivesse ressentimento ativo pela minha carreira como outros namorados tinham. Mas tolerar algo não é o mesmo que celebrá-lo. Minha mãe voltou com os cartões-chave. Quarto 847. 2 camas de casal e um sofá-cama. Subimos de elevador em silêncio. O quarto era exatamente tão genérico quanto eu esperava. Paredes bege, colcha florida, arte abstrata que não significava nada. Um leve cheiro de produtos de limpeza industrial. Era perfeito. Minha mãe pediu serviço de quarto. Comida reconfortante que nenhum de nós realmente queria,
mas que todos precisávamos: sanduíches de queijo grelhado, batatas fritas e bolo de chocolate que provavelmente veio do freezer. Jantamos com nossas elegantes roupas de ensaio do casamento, sentados em camas de hotel, assistindo a um filme de ação qualquer na TV a cabo. Ninguém mencionou o casamento. Ninguém falou sobre o que aconteceu. Ninguém perguntou se eu estava bem. Simplesmente existimos juntos, meus pais me protegendo como guarda-costas, sua mera presença dizendo tudo o que precisava ser dito. Por volta da 1h da manhã, minha mãe finalmente falou: "Você quer conversar sobre isso?" Refleti sobre a pergunta. Eu queria dissecar o caso, analisar onde tudo deu errado, processar a traição em voz alta? Não, respondi honestamente. Quero dormir, e amanhã quero apagar todos os vestígios dele da minha vida. E então quero voltar ao trabalho e me lembrar de quem eu sou quando não sou definida por com quem estou namorando. Meu pai ergueu o copo d'água. A Maya Hartwell, cirurgiã brilhante que não precisa de um homem para ser completa. Minha mãe também ergueu o dela. A nossa filha, que sempre foi suficiente exatamente como é. Ergui o meu copo, sentindo algo mudar dentro de mim. Não era cura, era cedo demais para isso, mas o começo de algo. O primeiro passo para reconstruir uma vida que havia sido despedaçada. Algumas rupturas, pensei, exigem demolição completa antes que a reconstrução adequada possa começar. Amanhã, eu começaria a demolição. Esta noite, apenas dormi. Não dormi naquela noite no quarto do hotel. Meus pais dormiram, o ronco suave da minha mãe em uma cama, a respiração mais profunda do meu pai no sofá-cama. Mas eu apenas fiquei deitado no escuro, encarando o teto, minha mente catalogando tudo com precisão clínica. 50 encontros ao longo de 6 meses. A cabana onde ele me pediu em casamento. Foi só físico. Você é sempre tão dramática. Por volta das 4h da manhã, desisti completamente de dormir, vesti o roupão do hotel e sentei-me junto à janela, observando as luzes da cidade se misturarem através do vidro, pensando no que viria a seguir. O casamento estava marcado para dali a 10h. Os convidados estariam se arrumando, vestindo seus trajes formais, a caminho do local. Só que não havia mais local, nem cerimônia, nem recepção, apenas 200 pessoas que precisariam ser avisadas de que tudo estava cancelado. Catherine tinha dito que Ethan cuidaria das notificações. Eu me perguntava se ele realmente faria isso ou se tentaria inventar alguma história para parecer menos patético. Meu celular ainda estava desligado. Liguei-o novamente apenas o suficiente para mandar uma mensagem para minha madrinha: casamento cancelado. É uma longa história. Ok, explicamos depois. Antes de desligá-lo de novo, não consegui lidar com a enxurrada de mensagens. As perguntas, a preocupação, as pessoas querendo detalhes que eu não tinha energia para fornecer. Jordan apareceu no hotel às 8h30 com café e uma van alugada. Para as caixas, explicou quando o encontrei no saguão. Meus pais ainda estavam lá em cima, me dando espaço. Achei que precisaríamos de algo maior que meu carro. A viagem até meu apartamento foi surreal. O trânsito de sábado de manhã, pessoas seguindo suas rotinas normais de fim de semana, completamente alheias ao fato de que minha vida inteira havia desmoronado menos de 12 horas antes. Você está bem? Jordan perguntou num semáforo vermelho. Ainda não sei, respondi sinceramente. Me pergunte daqui a um mês. O apartamento estava exatamente como eu o havia deixado na manhã anterior ao jantar de ensaio, antes da descoberta, antes de tudo desmoronar. Minha caneca de café ainda estava na pia. A jaqueta de Ita estava jogada sobre o encosto do sofá. Vestígios de uma vida que não existia mais. Por onde começamos? Perguntou Jordan. Quarto, respondi. Tudo dele vai para as caixas. Roupas, produtos de higiene pessoal, livros, tudo. Quero que suma daqui. Trabalhamos em silêncio durante a primeira hora. Jordan cuidou do banheiro enquanto eu atacava o armário, tirando os ternos caros do Ethan dos cabides, dobrando suas camisas de grife e embalando seus sapatos em caixas com precisão metódica. Deveria ter doído mais do que doeu, mas na maior parte do tempo eu me sentia anestesiada, distante, como se estivesse empacotando os pertences de um estranho em vez de desmantelar um relacionamento de 4 anos. Ele tem muita coisa, observou Jordan, saindo do banheiro com uma caixa cheia de produtos de higiene pessoal.
Para alguém que dizia precisar de espaço antes do casamento. Olhei ao redor do quarto. Ele tinha razão. Para alguém que supostamente estava morando em outro lugar para respeitar a tradição, Ethan havia deixado uma quantidade enorme de seus pertences no meu apartamento. Quase como se ele nunca tivesse tido a intenção de se mudar de verdade. Quase como se essa desculpa de falta de espaço fosse apenas isso, uma desculpa para manter seu caso sem que eu o descobrisse acidentalmente. Ao meio-dia, tínhamos enchido 12 caixas. Tudo que pertencia a Ethan, embalado, lacrado e pronto para ir embora. E agora? Perguntou Jordan. Agora vamos colocar no corredor. No corredor? Cansei de ser responsável pelas coisas dele. Ele pode vir buscar ou não. De qualquer forma, não vão ficar aqui. Carregamos as caixas uma a uma, empilhando-as ordenadamente do lado de fora da porta do meu apartamento. Jordan estava suando quando terminamos. As caixas estavam pesadas, cheias dos pertences acumulados de alguém que viveu confortavelmente a vida inteira. Fechaduras a seguir, eu disse, pegando meu celular e finalmente ligando. Ele imediatamente explodiu em notificações. 47 chamadas perdidas, 32 mensagens de texto, 14 mensagens de voz, a maioria de Ethan. As mensagens aumentavam em desespero. Maia, por favor, responda. Precisamos conversar sobre isso. Você está sendo irracional. Eu cometi um erro, mas isso não significa que não podemos resolver isso. Eu te amo. Por que você está me ignorando? Isso é infantil. Tudo bem, continue assim. Bloqueei o número dele sem ler o resto. O chaveiro chegou às 13 horas, profissional, eficiente, sem fazer perguntas sobre por que uma mulher precisava trocar as fechaduras no que deveria ser o dia do seu casamento. $300 e 45 minutos depois, eu tinha chaves novas e o Ethan não tinha mais nenhuma. Obrigada, eu disse ao chaveiro, testando a nova fechadura. De nada. Se cuide. Algo na maneira como ele disse isso me fez pensar que ele sabia exatamente que tipo de situação era aquela. Jordan saiu por volta das 2, exausto e emocionalmente esgotado. Me liga se precisar de alguma coisa, disse-lhe na porta. Qualquer coisa mesmo. Igualmente. Depois que ele saiu, sentei no sofá do apartamento silencioso demais e finalmente me permiti sentir algo. Não tristeza, não mágoa, raiva, pura raiva cirúrgica pelos 6 meses de mentiras, pelas 50 traições, pela indiferença de foi só físico, por ser chamada de dramática e insegura por ter audácia de esperar lealdade. Meu telefone tocou, um número conhecido. Atendi sem pensar. Dr. Hartwell, uma voz masculina. Quem é? Sou o Ethan. Estou ligando do meu telefone do escritório, já que você me bloqueou. Desliguei imediatamente. Bloqueei esse número também. 10 minutos depois, outro número desconhecido. Não atendi. Depois, outro e outro. Ele estava testando diferentes telefones, tentando encontrar um que eu ainda não tivesse bloqueado. O desespero teria sido patético se não fosse tão irritante. Troquei de número completamente. Passei as 2 horas seguintes enviando mensagens com meu novo contato para todos que importavam, meus pais, Jordan, meus colegas do hospital, amigos próximos que mereciam continuar na minha vida. Ethan e Vanessa ficaram no vazio digital. 2 semanas se passaram. Mergulhei no trabalho com uma intensidade que preocupou até mesmo meu chefe de cirurgia. Jornadas de 12 horas se tornaram 14, depois 16. Atendi a todos os chamados de trauma, todas as cirurgias de emergência, todos os casos que outros médicos não queriam. O centro cirúrgico era o único lugar que ainda fazia sentido, o único lugar onde coisas quebradas podiam ser consertadas, onde minha habilidade importava, onde controle e precisão salvavam vidas em vez de apenas me proteger de sentir demais. Meus colegas foram gentis o suficiente para não fazer perguntas. Eles tinham ouvido falar por terceiros, hospital pequeno, fofoca grande e me deram espaço para processar tudo como eu precisava. No 14º dia, a enfermeira-chefe ligou para o meu ramal durante um raro intervalo entre cirurgias. Doutora Hartwell, tem alguém aqui para falar com a senhora. Disse que é urgente. Ethan calava-e. Apertei o telefone com força. Diga a ele que estou na sala de cirurgia.
Ele disse que vai esperar. Diga a ele que estarei em cirurgia pelas próximas 8 horas. E se ele ainda estiver aqui quando eu terminar, vou chamar a segurança. Entendido. Ele não estava lá quando terminei meu turno às 21 horas. Mas havia um arranjo de flores enorme no posto de enfermagem. 2 dúzias de rosas vermelhas, provavelmente custando $300. Ostentoso e desesperado. O cartão dizia: sinto muito. Por favor, me dê outra chance. E Melissa, uma das enfermeiras veteranas, olhou para mim com compaixão. Quer estes, Dr. Hartwell? Deus me livre. São do meu ex-noivo. Ela ergueu as sobrancelhas. Aquele que ela se interrompeu, claramente tendo ouvido a história toda pelos canais de fofoca do hospital. Sim, aquele mesmo. O que você quer que eu faça com elas? Pensei por um instante. Jogá-las fora parecia um desperdício. Guardá-las estava fora de cogitação. Doe-as para a ala pediátrica, eu disse. As crianças merecem algo bonito que não venha com nenhum peso. Melissa sorriu, entendendo imediatamente. Perfeito. Vou buscá-las agora mesmo. A imagem daquelas rosas caras, o gesto grandioso de Ethan, sua tentativa de comprar o perdão em um quarto de ala infantil, trazendo alegria para crianças doentes que realmente mereciam algo bom, pareceu-me uma justiça poética. Jordan ligou naquela noite. Você precisa ver uma coisa. Ele me mandou uma captura de tela, a postagem de Vanessa no Instagram, escrita naquele estilo de vulnerabilidade performática que os influenciadores aperfeiçoaram. Aprendendo a escolher a felicidade depois que pessoas tóxicas tentam apagar o seu brilho. Nem todo mundo consegue lidar com uma mulher que sabe o seu valor. Seguindo em frente, crescendo, me curando. Os comentários foram brutais. Você dormiu com o noivo da sua melhor amiga 50 vezes. Talvez seja melhor ficar de fora dessa. Imagine ser tão iludida. Estávamos todos lá no jantar de ensaio. Sabemos o que realmente aconteceu. O número de seguidores dela caiu de 43 mil para 21 mil em 2 semanas. Ela está tentando se fazer de vítima, disse Jordan quando liguei para ele. Claro que está. Assumir a responsabilidade exigiria caráter de verdade. 3 dias depois, Jordan me enviou o link de uma notícia. A manchete dizia: herdeiro de empresa farmacêutica preso por assédio após violar ordem de restrição. Li 2 vezes, absorvendo cada detalhe. Vanessa havia entrado com um pedido de medida protetiva contra Ethan depois que ele apareceu em seu local de trabalho 3 vezes em uma semana, esperou do lado de fora de seu prédio por horas e a seguiu até a academia. Quando ela obteve a medida protetiva, ele a violou 2 vezes, uma vez a surpreendendo do lado de fora de uma cafeteria e outra deixando dezenas de mensagens de voz que, segundo o artigo, demonstravam instabilidade e preocupação crescentes. O artigo citava Vanessa dizendo à polícia que eles deveriam estar juntos e que Ethan havia lhe prometido um futuro. Ambos acreditaram nas próprias mentiras. Ambos pensaram que poderiam construir algo real sobre uma base de traição. Agora estavam se destruindo mutuamente. Não poderia ter acontecido com pessoas melhores, disse Jordan quando liguei. Eu ri. Ri de verdade. É quase bonito, não é? Vê-los implodir. O karma agindo mais rápido que o normal. Será que ele vai mesmo enfrentar as consequências? A família dele é rica o suficiente para abafar o caso, mas o dano à reputação à voz de Jordan carregava uma satisfação sombria. Isso é permanente. Agora todo mundo sabe. Todo mundo viu o que ele fez. Pensei nisso. Nas cerca de 200 testemunhas no jantar de ensaio. Nos telefones gravando. Na história se espalhando pelos círculos sociais como fogo em palha seca. A imagem cuidadosamente construída por Ethan, charmoso, bem-sucedido, de boa família, foi reduzida a cinzas em uma única noite. E ele mesmo fez isso. E ele mesmo fez isso, repeti, deixando a satisfação dessa verdade se instalar em meu peito. Jordan e eu ficamos sentados em um silêncio confortável por um momento, ambos processando o estranho alívio que vinha de ver as pessoas que destruíram nossas vidas agora se destruindo mutuamente. Eu deveria me sentir pior por isso, disse Jordan finalmente. Por sentir prazer com a desgraça deles. Por quê? Eles mereceram.
Mesmo assim, parece mesquinho. Refleti sobre isso. Talvez, mas acho que temos o direito de ser mesquinhos por um tempo. Nós dois estávamos planejando futuros com pessoas que estavam ativamente sabotando esses futuros pelas nossas costas. Temos o direito de nos sentir satisfeitos quando as consequências finalmente os alcançarem. Dorda ergueu seu copo de bourbon. As consequências. Brindei com o meu. As consequências. O trabalho tornou-se meu refúgio nas semanas seguintes. A sala de cirurgia era o único lugar onde a precisão ainda importava, onde coisas quebradas podiam de fato ser consertadas, onde minha habilidade tinha valor tangível além da destruição da minha vida pessoal. Minha primeira cirurgia após retornar ao trabalho em tempo integral foi uma reconstrução complexa da coluna vertebral. Tratava-se de um jovem de 19 anos, vítima de um acidente de moto, cujas vértebras haviam sido esmagadas em 3 lugares. Sua capacidade de andar novamente dependia inteiramente da firmeza das minhas mãos e da minha concentração. Entrei na sala de cirurgia às 6 horas da manhã, e minha mente se aquietou no instante em que entrei. Nas próximas 11 horas, nada existia além do campo cirúrgico à minha frente. Estrutura óssea fragmentada que precisava ser reconstruída. Cada pino colocado com precisão microscópica. Vasos sanguíneos ligados. Tecido cuidadosamente reposicionado. Era nisso que eu era bom. Era nisso que eu fazia sentido. Quando finalmente saí da sala de cirurgia às 17 horas, minhas costas doíam e minhas mãos estavam com cãibras, mas eu me sentia genuinamente bem pela primeira vez em semanas. A doutora Patrícia T., minha chefe de cirurgia, me abordou no corredor enquanto eu ia para a sala de descanso. Maia, um palavrinho? Eu a segui até seu escritório, já sabendo o que estava por vir. Fiquei sabendo do casamento, disse ela, com uma voz mais suave do que eu jamais ouvirá. Sinto muito. Não precisa se desculpar. Encarei-a diretamente. Melhor saber antes do que depois. Ela me analisou atentamente, com um olhar clínico e avaliador. Você está em condições de operar? Foram 11 horas seguidas. Você não tirou folga. Está fazendo plantões extras. Estou operando melhor do que em qualquer outro lugar agora, eu disse honestamente. Cirurgia é a única coisa que faz sentido. Patrícia assentiu lentamente. Justo. Mas Maia, disse. O hospital precisa de você, mas você precisa estar inteira para fazer esse trabalho. Não use a sala de cirurgia como um lugar para se esconder e evitar processar o que aconteceu. Eu queria dizer a ela que a cirurgia não era esconder nada. Que era o único lugar onde eu me sentia realmente no controle, onde minhas decisões importavam, onde coisas quebradas podiam de fato ser consertadas. Mas apenas assenti. Serei cuidadosa. Verei que sim. Meus pais apareceram no meu apartamento naquela noite sem avisar, trazendo comida chinesa para a viagem e expressões de leve preocupação. Queríamos saber como você está, disse minha mãe, colocando as embalagens na minha mesa de centro. Você não tem atendido nossas ligações. Tenho estado ocupada. Nós sabemos. O hospital nos disse que você tem trabalhado em turnos duplos. Peguei os pratos na cozinha, desconversando. Alguém tem que cuidar dos casos de trauma. Comemos em silêncio por um tempo, eu sentada de pernas cruzadas no chão, eles no meu sofá. O constrangimento da conversa que não estávamos tendo preenchia o espaço entre nós. Finalmente, minha mãe pousou a marmita. Eu nunca gostei dele. Olhei para cima, surpresa. O quê? Ethan. Eu nunca confiei nele. Você nunca disse nada. Ela trocou um olhar com meu pai. Você parecia feliz. Ou pelo menos parecia que já tinha se decidido. O que íamos dizer? Larguei meu Lomain. Você poderia ter me dito que tinha preocupações. Minha mãe inclinou-se para a frente, com uma expressão de dor. Vocês teriam escutado? A pergunta pairou no ar. Nós duas sabíamos a resposta, embora eu não a tivesse escutado. Eu teria descartado as preocupações delas como sendo de pais superprotetores que não conseguiam aceitar que a filha estava fazendo suas próprias escolhas. Eram pequenos detalhes, continuou minha mãe em voz baixa.
O jeito como ele olhava para o celular durante os jantares em família, como de repente precisava atender ligações do lado de fora, sempre em outro cômodo. Uma vez, na sua festa de aniversário no ano passado, ele sumiu por 40 minutos. Quando voltou, a camisa estava abotoada errada. O detalhe me atingiu como uma pequena explosão. Minha festa de aniversário, 10 meses atrás. Será que ele já estava com a Vanessa naquela época? Eu dizia para mim mesma que estava sendo paranoica, disse minha mãe, que estava procurando problemas porque não achava que ele fosse bom o suficiente para você. Meu pai acrescentou, queríamos que você fosse feliz. Pensamos que talvez estivéssemos sendo superprotetores. Que não conseguíamos aceitar que nossa filha estava construindo sua própria vida, separada da nossa. Senti algo estalar no meu peito. Eles tinham visto sinais de alerta que eu não tinha percebido. Ou talvez não. Talvez ignorado deliberadamente porque reconhecê-lo significaria admitir que minha vida não era tão controlada e perfeita quanto eu me convencia. Sinto muito por não termos dito nada, sussurrou minha mãe. Não se preocupe, eu disse, repetindo as palavras que havia dito a Patrícia. A culpa não é sua. Dele e minha, por não termos prestado atenção. Não é sua culpa, disse meu pai com firmeza. Você confiou em alguém em quem tinha todos os motivos para confiar. Isso não é uma falha de caráter. Mas parecia que era. Depois disso, Jordan e eu começamos a nos encontrar regularmente. Ambos precisávamos de alguém que entendesse exatamente o que estávamos passando. Sentávamos na varanda dele com um uísque e blocos de notas, reconstruindo a cronologia do caso como detetives trabalhando em um caso arquivado. O fim de semana na cabana, disse Jordan certa noite, circulando uma data em seu bloco de notas. Foi o mesmo fim de semana em que Vanessa disse que ia visitar a irmã em Portland. Consultei minha agenda. Ethan me disse que estava sozinho em casa, entediado, assistindo Netflix. Jordan balançou a cabeça, o padrão ficando claro. Toda quinta-feira à noite, durante 6 meses, Vanessa tinha aula de yoga. Toda terça-feira, Ethan tinha jantares de negócios, acrescentei. Reuniões com fornecedores para o planejamento do casamento, dissemos simultaneamente, e nos entreolhamos. Estávamos ambos tão ocupados, eu com a agenda de cirurgias, Jordan com a preparação de casos, que nunca questionamos os padrões convenientes, nunca comparamos anotações, nunca suspeitamos que as ausências de nossos parceiros pudessem ter algum motivo. Houve um fim de semana em março, disse Jordan lentamente, em que Vanessa disse que estava em uma consultoria de arte em Miami. Ela me mandou fotos, quarto de hotel, praia, tudo. Senti um frio na barriga. Ethan disse que estava em uma conferência farmacêutica em Miami naquele mesmo fim de semana. Ele também me mandou fotos. Nos encaramos, as mesmas mentiras, a mesma viagem. Provavelmente o mesmo quarto de hotel, com fotos cuidadosamente posicionadas para não dar nenhuma pista de que todos estavam lá. Eles planejaram isso, disse Jordan em voz baixa. Não foram apenas encontros oportunistas. Eles coordenaram agendas, criaram álibis, construíram toda uma realidade paralela enquanto nós dois estávamos completamente alheios. O nível de cálculo envolvido era de alguma forma pior do que a própria traição. 3 dias depois, meu telefone tocou com um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Maia, aqui é Caterine Calavai. Fiquei imóvel. Senhora Calavai. Sei que a senhora não tem motivo para falar comigo, disse ela, com a formalidade cedendo um pouco. Mas tenho informações que a senhora merece saber. Esperei, em silêncio. Caterine respirou fundo. O noivado anterior de Ethan com Alexandra Petton, antes de ele te conhecer, terminou porque eu flagrei com a madrinha dela 2 semanas antes do casamento. O mundo pareceu girar levemente. O quê? Pagamos uma quantia considerável à família de Alexandra para manter tudo em segredo, para evitar escândalo. Os Pettons são velhos amigos da família. Não podíamos arcar com as consequências sociais. Sentei-me devagar, com as pernas repentinamente trêmulas. Insisti para que Ethan fizesse terapia, continuou Caterine, para que ele tratasse qualquer compulsão que motivasse esse comportamento. Ele se recusou. Disse que foi um erro isolado, que estava bêbado, que nunca mais aconteceria. Mas aconteceu, eu disse baixinho. Sim.
Quando ele começou a namorar você, me convenci de que ele tinha mudado, que você era diferente, que talvez uma mulher com uma carreira séria, alguém que não o idolatrasse ou o colocasse no centro do seu universo, conseguisse prender a atenção dele de uma forma que Alexandra não conseguiu. Sua voz falhou um pouco. Eu estava errada e te devo um pedido de desculpas. Eu deveria ter te avisado. Deveria ter te contado sobre o padrão dele, mas eu queria acreditar que ele poderia mudar. Que ele não era, ela parou. Não era o quê? Perguntei. Não estava quebrado de um jeito que eu não pudesse consertar, ela sussurrou. A revelação me atingiu como ondas. Não foi um erro. Não foi um momento de fraqueza. Não se tratava de eu ser intensa demais ou trabalhar demais. Era um padrão, uma compulsão, um homem que sabotava sistematicamente relacionamentos no momento do compromisso final, que arquitetava seus próprios desastres e depois culpava as mulheres que o amavam por não serem suficientes. Por que você está me contando isso agora? Perguntei. A voz de Catherine endureceu. Porque ele planeja aparecer no seu hospital amanhã com alguma grande surpresa, e porque você merece saber que não fez nada de errado. Esse é o meu filho. É isso que ele faz. E eu tenho vergonha de não ter te avisado. Fechei os olhos, absorvendo a informação. Obrigada por me contar. Sinto muito, Maia. Você merecia muito mais do que meu filho. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei sentada no meu apartamento silencioso, as palavras de Catherine ecoando na minha mente. Isso era um padrão. Eu não era a primeira. Provavelmente não seria a última. Nada que eu tivesse feito ou deixado de fazer teria mudado o resultado, porque o resultado era inevitável desde o momento em que Ita me pediu em casamento. O próprio noivado despertou algo nele, um medo profundo de compromisso que se manifestou como sabotagem. Não tinha nada a ver comigo. Pela primeira vez desde aquela noite na biblioteca, senti algo mudar dentro de mim. Não perdão, não cura, mas libertação. Libertação da narrativa de que eu, de alguma forma, havia causado isso. Que se eu tivesse sido menos focada no trabalho, mais disponível, mais divertida, mais espontânea, nada disso teria acontecido. Teria acontecido de qualquer maneira, pois esse era o Ethan, e eu era apenas a mais recente de uma série de mulheres que acreditavam ser suficientes para um homem fundamentalmente incapaz de aceitar o amor. Depois que Catherine desligou, fiquei olhando para o meu celular por um longo tempo, suas palavras ecoando na minha mente. Ele planeja aparecer no seu hospital amanhã com alguma grande demonstração de carinho. Não se dependesse de mim. Liguei para o chefe de segurança do hospital logo na manhã seguinte. Marcus Webb trabalhava no Metropolitan General há 15 anos, um ex-policial que já tinha visto de tudo e não se deixava abalar. Doutora Hartwell, em que posso ajudá-la? Há uma situação que a senhora precisa saber, eu disse, mantendo a voz profissional. Meu ex-noivo tem tentado entrar em contato comigo, apesar de eu ter pedido repetidamente para ele parar. A mãe dele me informou que ele planeja aparecer no hospital hoje com flores ou algum outro gesto grandioso. O tom de Marcus mudou imediatamente. A senhora quer uma ordem de restrição? Posso ajudá-la a dar entrada no processo. Ainda não, interrompi. Mas quero documentação clara caso ele apareça. Quero que o interceptem antes que ele chegue à ala cirúrgica. E quero que ele seja escoltado para fora pela segurança de uma forma bem visível para que ele entenda que isso não é insistência romântica, é assédio. Houve uma pausa. Então Marcus disse, posso providenciar isso, com certeza. A que horas? A mãe dele disse 14 horas. Considere resolvido. E Dr. Hartwell, sinto muito que esteja passando por isso. Obrigado, Marcus. Às 13h50, posicionei-me na passarela do segundo andar com vista para o saguão principal. Eu tinha uma cirurgia marcada para as 15 horas, então já estava de uniforme cirúrgico, mas queria ver aquilo. Exatamente às 14 horas, a porta principal deslizou e Ita entrou. Ele vestia um de seus ternos caros, o cabelo impecavelmente penteado, e carregava um enorme buquê de flores que devia custar no mínimo $500, rosas vermelhas, lírios brancos e algumas flores exóticas que eu não conseguia identificar à distância. Ele parecia confiante, como se estivesse em um filme romântico e fosse o herói voltando para reconquistar seu amor. Ele andou uns 5 metros antes de ser interceptado por 2 seguranças.
Não consegui ouvir a conversa inicial, mas vi a expressão de Ethan mudar de confiante para confusa. Ele gesticulou com as flores e disse algo que fez um dos seguranças balançar a cabeça negativamente. Então, a voz de Ethan se elevou o suficiente para ser ouvida do outro lado do saguão. Só preciso de 5 minutos. Estou tentando me desculpar com a minha noiva. Marcus Webb surgiu de um corredor lateral, sua presença imponente e autoridade imediatamente atraindo a atenção. Todo o saguão ficou em silêncio, as pessoas parando no meio do caminho para observar a cena. A voz de Marcus era profissionalmente calma, mas alta o suficiente para que todos ouvissem. Senhor, o senhor não tem uma noiva. Seu casamento foi cancelado e há uma mulher que já lhe pediu várias vezes para parar de contatá-la. O senhor não é bem-vindo neste estabelecimento. Precisa se retirar agora. O rosto de Ethan ficou vermelho. Isso é uma loucura. Estou tentando consertar as coisas. Ignorando os pedidos explícitos dela para que me deixassem em paz. O tom de Marcus não mudou. Isso se chama assédio, senhor. O senhor pode sair por conta própria ou podemos chamar a polícia e pedir que o senhor seja removido por invasão de propriedade. A escolha é sua. Vi o momento em que Ethan percebeu que as coisas não estavam saindo como ele queria. Seus ombros caíram levemente, as flores murchando em suas mãos. Tudo bem, disse ele, com a voz amarga. Entregue isso a ela. Ele tentou entregar o buquê a Marcus. Não, senhor. O senhor pode levá-las ou deixá-las aqui, mas não entregaremos nada à doutora Hartwell em seu nome. Ethan olhou ao redor do saguão, para as enfermeiras observando do balcão de informações, para os visitantes que pararam para olhar fixamente, para os médicos de jaleco observando do corredor. Ele estava sendo humilhado publicamente, exatamente como me humilhara no jantar de ensaio do casamento. Colocou as flores no chão e saiu sem dizer mais nada. Marcus olhou para o corredor do segundo andar onde eu estava. Fiz um sinal de positivo com o polegar. Ele assentiu e voltou para o seu escritório. As flores ficaram no saguão por cerca de 10 minutos antes de Sarah Tim, a coordenadora de voluntários do hospital, se aproximar de mim. Dr. Hartwell, o que devemos fazer com elas? Uma ideia já estava se formando. Sarah, você sabe do leilão beneficente do mês que vem? Aquele que arrecada dinheiro para a unidade de trauma? Claro. Essas flores custam pelo menos $500. Vamos fotografá-las, criar um cartão de apresentação e leiloá-las. As sobrancelhas de Sarah se ergueram. Que tipo de cartão de apresentação? Eu sorri. Uma que conta a verdade, que essas flores foram entregues como um gesto grandioso por um homem que foi escoltado para fora do hospital pela segurança depois que sua ex-noiva recusou suas repetidas tentativas de contato após o caso extraconjugal de 6 meses. Que, em vez de deixar flores caras se perderem, estamos leiloando-as para beneficiar o atendimento a vítimas de trauma. Os olhos de Sarah se arregalaram. Então ela começou a sorrir. Isso é brilhante. Transformar o assédio dele em algo que realmente ajude as pessoas. Exatamente. Passamos 30 minutos criando a placa perfeita, fotografando o arranjo e montando toda a exposição que seria exibida no baile de gala beneficente do mês que vem. O texto dizia: estas flores foram entregues como um gesto grandioso por um homem que foi escoltado para fora do Hospital Metropolitan General pela segurança, depois que sua ex-noiva, uma cirurgiã desta instituição, recusou suas repetidas tentativas de contato após o caso de 6 meses que ele teve com a namorada da melhor amiga dela. Em vez de deixar flores caras se perderem, estamos leiloando-as para beneficiar o atendimento a vítimas de trauma. Lance inicial, $50. Às vezes, a melhor vingança é transformar gestos indesejados em recursos para a cura. O leilão arrecadou $1.200. Emoldurei o recibo e o pendurei no meu escritório, onde o via todos os dias. Jordan apareceu naquela noite com uma garrafa de vinho e uma pasta de papelão. Tenho algo para você, disse ele, espalhando os documentos sobre a minha mesa de jantar. Extratos de cartão de crédito, recibos de hotel, contas de restaurante, tudo do cartão de crédito corporativo do Ethan, tudo debitado na Calavai Pharmaceuticals. Onde você conseguiu isso? Perguntei. Sou advogado de direitos civis. Tenho amigos investigadores que me devem favores. Ele apontou para a linha do tempo que havia construído.
Veja as datas. Cada uma dessas acusações corresponde ao momento em que Vanessa disse estar em outro lugar e Ethan alegou estar em reuniões de negócios. Inclinei-me sobre a mesa, analisando as evidências. Quartos de hotel em Miami, Boston, Filadélfia. Jantares em restaurantes que custavam mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Viagens de fim de semana lançadas como despesas comerciais. Isso é desvio de verbas da empresa, disse Jordan em voz baixa. Ele estava lançando seus assuntos pessoais nas contas da empresa da família. Isso é tecnicamente peculato. E Vanessa. Jordan tirou outro conjunto de documentos, seus registros de faturamento da galeria onde trabalha. Veja as horas que ela alegou serem de consultas com clientes. Elas coincidem perfeitamente com essas datas do hotel. Fraude de faturamento. Ela estava cobrando do empregador pelas horas que passou dormindo com Ethan. O que você pretende fazer com isso? Perguntei. Jordan me encarou. Quero enviar para as pessoas que precisam saber. O advogado da Catherine, o empregador da Vanessa. Não como uma queixa formal, apenas como informação. Deixe que eles decidam o que fazer com isso. Refleti sobre a proposta. Não estávamos exigindo nenhuma providência. Não estávamos ameaçando. Apenas fornecendo a documentação do que realmente aconteceu e deixando que as consequências naturais se desenrolassem. Faça isso, eu disse. Jordan redigiu uma carta de apresentação profissional em papel timbrado de advogado, explicando que se tratava de informação relevante para possível uso indevido de fundos corporativos e fraude de faturamento, fornecida apenas para fins informativos. Enviamos cópias para o advogado de Catherine e para Lawrence Brennan, proprietário da galeria boutique onde Vanessa trabalhava. Então, esperamos. A oferta de bolsa de Zurique estava na minha caixa de entrada há 3 semanas. Eu a ignorei durante o caos imediato, tão sobrecarregada que não conseguia pensar no futuro enquanto meu presente desmoronava. Mas agora, sentada no meu apartamento com a documentação do Jordan espalhada sobre a mesa e o recibo do leilão emoldurado na parede, abri o e-mail e finalmente o li. 12 meses na Suíça, trabalhando com o Dr. Heinrich Miller, um dos maiores especialistas mundiais em reconstrução da coluna vertebral. Oportunidades de pesquisa, ensino, a chance de ser a doutora Maya Hartwell, cirurgiã brilhante, em um lugar onde ninguém sabia do casamento cancelado, do caso extraconjugal, de nada disso. Respondi ao e-mail e digitei 3 palavras, aceito. Quando recebi a resposta em menos de 1 hora, você pode começar em 15 de março, verifiquei a data. 15 de março era dali a 8 semanas. Era também, eu pesquisei, a data exata da audiência de Ethan por violar a ordem de restrição de Vanessa. A simetria era perfeita demais para ser coincidência. Parecia que o universo estava me oferecendo exatamente o que eu precisava, exatamente quando eu precisava. Respondi, 15 de março funciona perfeitamente. Enviei um último e-mail para Ethan. A única mensagem que iniciei desde que saí da biblioteca dos pais dele. Aceitei uma bolsa de estudos na Suíça. Vou embora do país no dia 15 de março. Espero que você use esse tempo para buscar a ajuda que Catherine diz que você sempre recusou. Espero que você descubra por que sabota todos os seus relacionamentos no momento do compromisso. Espero que você se torne a pessoa que fingia ser, mas eu não estarei aqui para ver. Chega de ser um capítulo no seu padrão. Estou seguindo em frente e você ficará para trás com as consequências das suas escolhas. Esta é a última vez que você ouvirá falar de mim. Enviei a mensagem e bloqueei o endereço de e-mail dele antes que pudesse responder. As 8 semanas seguintes passaram num turbilhão de cirurgias, preparativos para a viagem e acompanhamento das consequências a uma distância confortável. O advogado de Catherine analisou a documentação de Jordan e, aparentemente, a apresentou ao conselho da Calavai Pharmaceuticals. Ethan foi discretamente removido de seu cargo simbólico na empresa, e seu nome foi retirado de todos os materiais oficiais. Lawrence Brennan demitiu Vanessa por e-mail por fraude na cobrança. Ela postou sobre isso no Instagram, mais uma narrativa de vítimas sobre ambientes de trabalho tóxicos, mas a seção de comentários a devastou. Jordan me mandava mensagens com atualizações como se fossem episódios de novela. Ethan tinha voltado a morar com os pais. Vanessa estava trabalhando como barista.
A audiência da ordem de restrição resultou em aulas obrigatórias de controle da raiva e uma advertência formal de que quaisquer violações futuras resultariam em prisão. Não senti nada ao ver suas vidas desmoronarem. Nenhuma satisfação, nenhuma vingança, apenas um reconhecimento distante de que as consequências finalmente alcançaram as escolhas. O dia 15 de março chegou frio e claro. Jordan me levou ao aeroporto às 5 horas da manhã. Toda a minha vida cabia em 3 malas e uma bagagem de mão. Acha que vai voltar? Perguntou ele enquanto estávamos no terminal de embarque. Refleti sobre a pergunta. Um dia, sim, mas agora preciso estar em algum lugar onde meu passado não exista, onde eu possa ser apenas a doutora Maya Hartwell, cirurgiã brilhante. Nada mais complicado do que isso. Jordan me abraçou. Me liga quando você pousar. E Maya, você não só sobreviveu a isso. Você venceu. Sorri contra o ombro dele. Você também. Sim, ele disse baixinho. Acho que sim. Passei pela segurança sem olhar para trás. Embarquei no meu voo, encontrei meu assento e, quando o avião decolou, deixando tudo para trás, senti algo que não sentia há meses. Liberdade. A palavra ecoou na minha mente enquanto o avião nivelava. A cidade desaparecendo sob as nuvens, tudo que eu deixava para trás ficando cada vez menor até sumir por completo. Encostei a cabeça na janela e fechei os olhos, sentindo a tensão que carregava há meses finalmente começar a se dissipar dos meus ombros. A Suíça me aguardava. Um novo começo. Um lugar onde ninguém soubesse sobre Ethan, Vanessa ou o casamento que nunca aconteceu. Um lugar onde eu poderia simplesmente ser a doutora Maya Hartwell novamente. Nada mais, nada menos. Zurique era exatamente o que eu precisava. O programa de especialização me colocou no hospital universitário, trabalhando ao lado do Dr. Heinrich Miller, um dos maiores especialistas em reconstrução da coluna vertebral do mundo. O trabalho era intenso, jornadas de 12 horas no centro cirúrgico, casos complexos que exigiam toda a habilidade que eu havia desenvolvido ao longo da minha carreira. Pesquisas que me consumiam completamente. Meus colegas me conheciam apenas como cirurgião americano de mãos firmes e um impressionante histórico de publicações. Eles não sabiam nada sobre minha vida pessoal porque eu não tinha uma para compartilhar. Eu trabalhava. Eu estudava. Eu aperfeiçoava técnicas. Eu me perdia na precisão da cirurgia. Mas o programa de especialização tinha um requisito que eu não havia previsto: terapia obrigatória para todos os participantes internacionais que estivessem passando por transições de vida. A doutora Anna Miller, sem parentesco com Heinrich, era uma psicóloga clínica na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos que viam muito além da conta. Em nossa primeira sessão, ela perguntou: por que o senhor está aqui em Zurique, Dr. Hartwell? Para a especialização, para trabalhar com a doutora Miller em reconstrução da coluna. Não, ela interrompeu gentilmente. Por que você está aqui, de verdade? Fiquei em silêncio por um longo momento. Estou fugindo, finalmente admiti. De quê? De um casamento que não aconteceu. De um noivo que passou 6 meses dormindo com a namorada da minha melhor amiga. Da humilhação de descobri-los horas antes do meu casamento. O Dr. Miller assentiu com a cabeça, anotando algo. E para onde você está correndo? A pergunta me pegou de surpresa. Não entendi. Fugir de algo é diferente de correr em direção a algo. O que você está fazendo? Eu não tinha resposta. Nos meses seguintes, o Dr. Miller fez perguntas que me atingiram como incisões cirúrgicas, penetrando as defesas que eu havia construído ao longo de anos. Por que você escolheu o distanciamento emocional como seu principal mecanismo de defesa? Quando você começou a acreditar que precisar das pessoas te tornava fraco? Você consegue identificar o momento em que decidiu que o controle era mais importante do que a vulnerabilidade? Lentamente, dolorosamente, comecei a perceber padrões que nunca havia examinado. Eu havia construído toda a minha identidade em torno do controle, em torno de ser a pessoa que não precisava de ninguém, que conseguia lidar com qualquer coisa, que nunca deixava a emoção comprometer a precisão. Esse controle me tornou uma cirurgiã excepcional. Mas também me cegou. Eu queria que Ethan fosse quem eu precisava que ele fosse, compreensivo, solidário e satisfeito com a minha vida focada na carreira.
Então, ignorei todas as evidências que contradiziam essa narrativa. O jeito como ele olhava para o celular, a necessidade conveniente de espaço, as pequenas inconsistências que eu havia catalogado e depois ignorado. Você é muito bom em perceber o que está quebrado no corpo dos outros, observou a doutora Miller durante uma sessão. Mas você se condicionou a não enxergar o que está quebrado na sua própria vida até que o dano seja catastrófico. Ela tinha razão. Eu havia ignorado pequenas fissuras até que se tornassem fraturas completas. E então fiquei chocado quando tudo desmoronou. O que Ethan fez foi inteiramente escolha dele, esclareceu o Dr. Miller. Você não é responsável pela traição dele, mas é responsável pela forma como reagiu aos sinais de alerta. Pelos padrões que você desenvolveu que priorizam o controle em detrimento da conexão. Foi o trabalho mais difícil que já fiz. Mais difícil que a faculdade de medicina, mais difícil que a residência, mais difícil que qualquer cirurgia. Porque a cirurgia tinha regras, protocolos, etapas claras desde o diagnóstico até o tratamento e a recuperação. Isso era confuso, incerto, exigia conviver com o desconforto em vez de simplesmente removê-lo. 6 meses depois de iniciar a especialização, Jordan mandou uma mensagem: vou te visitar. Reserve um sofá para mim. Ele chegou em setembro com uma mala, vinho e o tipo de companhia leve que eu precisava desesperadamente, sem nem perceber. Passávamos as noites na pequena varanda do meu apartamento com vista para a cidade, finalmente conversando sobre coisas que ambos vínhamos evitando. Você acha que algum dia voltaremos a confiar em alguém? Perguntou Jordan certa noite, já na nossa segunda taça de vinho. Refleti sobre a pergunta com atenção. Acho que vamos confiar de forma diferente, com mais cautela, prestando mais atenção às evidências em vez de simplesmente torcer para que as pessoas sejam quem dizem ser. Jordan assentiu lentamente. Isso parece exaustivo. É, mas ser pega de surpresa por um caso de 6 meses também é. Ele riu, mas foi uma risada vazia. Faz sentido. Ficamos sentados em silêncio confortável por um tempo, observando as luzes se acenderem por toda a cidade enquanto a noite caía. Vanessa perdeu o emprego, disse Jordan por fim. O dono da galeria descobriu que ela estava cobrando horas de clientes enquanto mantinha o caso. Demitiu-a por fraude. Esperei que algum sentimento surgisse, satisfação, talvez uma sensação de vingança. Nada veio, apenas o reconhecimento vazio de que as consequências haviam ocorrido. E o Ethan? Jordan sorriu amargamente. O pai dele o removeu do conselho da empresa. Catherine deu um ultimato: fazer terapia séria ou ser deserdado da herança da família. Ele escolheu a terapia. Acha que vai ajudar? Honestamente, acho que ele só está fingindo até que todos parem de prestar atenção. Meus colegas me conheciam apenas como cirurgião americano de mãos firmes e um impressionante histórico de publicações. Eles não sabiam nada sobre minha vida pessoal porque eu não tinha uma para compartilhar. Eu trabalhava. Eu estudava. Eu aperfeiçoava técnicas. Eu me perdia na precisão da cirurgia. Mas o programa de especialização tinha um requisito que eu não havia previsto: terapia obrigatória para todos os participantes internacionais que estivessem passando por transições de vida. A doutora Anna Miller, sem parentesco com Irish, era uma psicóloga clínica na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos que viam muito além da conta. Em nossa primeira sessão, ela perguntou: por que o senhor está aqui em Zurique, Dr. Hartwell? Para a especialização, para trabalhar com a doutora Miller em reconstrução da coluna. Não, ela interrompeu gentilmente. Por que você está aqui, de verdade? Fiquei em silêncio por um longo momento. Estou fugindo, finalmente admiti. De quê? De um casamento que não aconteceu. De um noivo que passou 6 meses dormindo com a namorada da minha melhor amiga. Da humilhação de descobri-los horas antes do meu casamento. O Dr. Miller assentiu com a cabeça, anotando algo. E para onde você está correndo? A pergunta me pegou de surpresa. Não entendi. Fugir de algo é diferente de correr em direção a algo. O que você está fazendo? Eu não tinha resposta. Nos meses seguintes, o Dr. Miller fez perguntas que me atingiram como incisões cirúrgicas, penetrando as defesas que eu havia construído ao longo de anos. Por que você escolheu o distanciamento emocional como seu principal mecanismo de defesa?
Quando você começou a acreditar que precisar das pessoas te tornava fraco? Você consegue identificar o momento em que decidiu que o controle era mais importante do que a vulnerabilidade? Lentamente, dolorosamente, comecei a perceber padrões que nunca havia examinado. Eu havia construído toda a minha identidade em torno do controle, em torno de ser a pessoa que não precisava de ninguém, que conseguia lidar com qualquer coisa, que nunca deixava a emoção comprometer a precisão. Esse controle me tornou uma cirurgiã excepcional. Mas também me cegou. Eu queria que Ethan fosse quem eu precisava que ele fosse, com término de relacionamentos, impedindo-o de entrar em casamentos que ele temia que replicassem a fria disfunção de seus pais. Isso não justifica o comportamento dele nem minimiza o mal que ele lhe causou, escreveu Catherine. Mas achei que você deveria saber que a traição dele não teve a ver com você ser intensa demais ou focada demais na sua carreira. Teve a ver com a incapacidade dele de aceitar amor, compromisso ou a vulnerabilidade necessária para um relacionamento genuíno. Li a carta 3 vezes, sentindo algo mudar dentro de mim, não perdão. Ethan não merecia perdão, e eu não estava interessada em oferecê-lo. Mas libertação. Libertação da narrativa de que eu de alguma forma havia causado isso. De que se eu fosse diferente, melhor, mais disponível, não teria acontecido. Teria acontecido de qualquer maneira, pois esse era o Ethan, um homem incapaz de aceitar amor, mesmo quando oferecido livremente. E isso não tinha nada a ver comigo. Voltei aos Estados Unidos em março, exatamente um ano depois de ter partido. Jordan me recebeu no aeroporto com café e um abraço que dizia tudo o que as palavras não conseguiam expressar. Bem-vinda de volta, Maya. O Metropolitan General me recebeu de volta com uma promoção que eu não esperava, diretora de traumatologia ortopédica. A pessoa mais jovem a ocupar o cargo. No meu primeiro dia de volta, caminhando pela ala cirúrgica com meu jaleco branco, senti uma verdadeira alegria por estar em casa. Mas eu estava diferente agora, ainda precisa, ainda brilhante, ainda excepcional no meu trabalho, mas não mais usando o centro cirúrgico como um lugar para me esconder da complexidade emocional, não mais associando controle com força ou vulnerabilidade com fraqueza. Eu havia aprendido a conviver com a incerteza, a reconhecer quando não tinha respostas, a aceitar que algumas coisas não podiam ser controladas, consertadas ou previstas. Comecei a namorar novamente, com cuidado, lentamente. A Rebecca de Jordan me ajudou a avaliar potenciais parceiros com a honestidade brutal de alguém que também já havia se machucado. Eu ia à terapia semanalmente, não porque estivesse quebrada, mas porque estava comprometida em me manter inteira. E às vezes, quando eu estava na sala de cirurgia reconstruindo a coluna vertebral fraturada de um paciente, posicionando cuidadosamente as fraturas, sabendo que a cicatrização adequada tornaria o osso mais forte do que era originalmente, eu pensava nas minhas próprias fraturas, as quebras que pareceram catastróficas, mas que, no fim das contas, me tornaram mais resiliente, mais consciente, mais genuinamente eu mesma do que antes de tudo desmoronar. Às vezes eu pensava em Ethan, me perguntava se ele realmente tinha mudado ou se apenas estava melhor em esconder seus padrões. Mas, na maior parte do tempo, eu não pensava nele, porque ele tinha se tornado o que sempre fora, um capítulo da minha história. Não há narrativa completa. Nem de longe. Eu era a doutora Maya Hartwell, cirurgiã brilhante, diretora de trauma ortopédico, alguém que sobreviveu à traição e construiu algo mais forte a partir dos destroços. E isso foi o suficiente. Mais do que suficiente. É assim que se sobrevive à traição. Não evitando todas as futuras rupturas, mas aprendendo a tratar suas próprias fraturas corretamente, dando-lhes tempo para cicatrizar e confiando que o que emergir poderá ser mais forte, mais sábio e mais autenticamente completo do que o que existia antes da ruptura. Algumas coisas, uma vez despedaçadas, devem permanecer despedaçadas. Mas algumas pessoas, uma vez despedaçadas, podem se reconstruir e se tornar algo melhor do que eram antes. Eu me tornei uma dessas pessoas. E nunca me senti tão orgulhoso de quem eu era. Se você se prendeu a essa história de vingança com precisão cirúrgica do começo ao fim, clique no botão de curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Maya transformou as flores caras do Ethan em um leilão beneficente, com aquela placa brutal explicando exatamente por que elas foram rejeitadas. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias épicas de vingança como essa.